Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores, superintendentes e alunos da nossa grandiosa escola bíblica dominical em todo o Brasil e mundo afora. Que a paz do Senhor esteja com você, onde você estiver. Graças a Deus, mais uma vez juntos aqui no canal, para mais um resumo da nossa lição, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, essa lição maravilhosa, essa revista abençoadora que nós temos aqui em mãos. E hoje nós vamos para a lição de número 5 da revista, que trata sobre a missão da Igreja de Cristo. Um tema muito relevante, muito importante, com certeza muito abençoador para a nossa vida cristã, tanto em questões ministeriais, como no nosso relacionamento diário com Deus e com os seus propósitos, certo? Em primeira mão, eu gostaria de trazer aos amados uma pequena sinopse, uma resenha aqui da lição anterior. É muito importante a gente focar nisso, né? Na lição anterior, nós aprendemos que o reino de Deus é amplo e universal, tá? O foco da lição anterior foi o reino de Deus. E nós aprendemos que esse reino, ele é universal. Deus reina, de maneira universal, de maneira abrangente. E aprendemos que a igreja, ela não é toda a expressão do reino de Deus, mas ela é uma partícula importante do reino de Deus. O reino de Deus contém a igreja. A igreja está contida no reino de Deus. Uma resenha interessante para a gente embalar agora na lição de número 5, que está trazendo sobre a missão dessa igreja, a missão desse corpo, a missão dessa estrutura espiritual que Jesus estabeleceu para cumprir propósitos. Esse é o foco da lição número 5. Mas a partida é a lição de número 4. Então você já entendeu que a igreja, ela é partícula do reino de Deus e nessa condição ela atua, como que propagandista desse reino. Ela promove o reino de Deus na terra. Essa é a missão fundamental da igreja. E nós vamos entender isso claramente aqui na lição de número 5, tá certo? Os objetivos, número 1, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. A igreja tem várias missões, mas existe uma missão fundamental, que abrange todas as demais. Aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã e genuína. Isso é muito interessante. Então, nós vamos estudar sobre a missão fundamental da igreja, que se desmembra em várias atitudes que ela toma, em vários atos que ela pratica, E é exatamente isso que os objetivos trazem para nós aqui. No final da lição, você estará apto para perceber. Você já sabe o que é a igreja, você já sabe que ela é uma partícula do reino de Deus e você sabe que ela tem uma missão fundamental. E essa missão nós vamos entender na exposição da lição de número 5. A título de reflexão inicial, tem uma pergunta interessante. Que avaliação você faz da igreja hoje? Você congrega, você é membro de uma igreja,
Assembleia de Deus ou uma outra, né? E você milita na fé, você peregrina na fé, você tem a sua jornada, a sua caminhada cristã. E você, não sei quanto tempo de fé você possui, não importa, mas durante o tempo que você caminha na fé, congregando, integrando a igreja, que é essa grande partícula do reino de Deus, você já pode fazer uma avaliação de como é que a igreja está. Que avaliação você faz dessa igreja hoje, né? No cumprimento da sua missão. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, a questão de Israel, né? Israel, que era a comunidade do reino de Deus na antiga aliança. Israel foi uma nação escolhida para cumprir propósitos, como nós já estudamos, mas essa nação de Israel, em alguns momentos, ela se distanciou dos propósitos de Deus. Ela se distanciou da sua missão, ela se distanciou daquilo que tinha sido proposto para ela, como nação escolhida. E em virtude desse distanciamento da nação judaica dos propósitos divinos, essa nação colheu amargos frutos, sofreu, passou por provações terríveis. A gente podia enumerar várias coisas aqui, mas a título de exemplo, os 2 cativeiros, por exemplo. O cativeiro assírio, em 722 a.C., né, quando o reino do norte, as 10 tribos foram saqueadas, tomadas, dominadas e levadas cativas. Praticamente foram eliminadas do mapa, nunca mais se recomporam. E em 686 a.C. veio o cativeiro babilônico. Nabucodonosor, II da Babilônia, invade Jerusalém e leva cativo e destrói tudo, queima o templo. E esse cativeiro babilônico dura 70 anos. Todos nós conhecemos essa história. E o cativeiro assírio e o babilônico são exemplos de quê? Exemplos do juízo de Deus, né, da cobrança divina em cima de uma nação. E por quê? Por causa do seu distanciamento dos propósitos divinos para ela estabelecidos desde o início. A aliança foi quebrada, o relacionamento foi quebrado. Aí Deus veio, se utilizou de dominadores pagãos e ímpios para punir o seu povo. Isso aconteceu com Israel. Qual é a comunidade do reino de Deus hoje na nova aliança que nós estamos vivendo? A igreja. A igreja é essa comunidade, né? E eu estou falando de igreja hoje, não entendo igreja apenas denominação religiosa, né? Às vezes isso se confunde, mas a igreja aqui é o corpo de Cristo, é essa organização espiritual que Cristo estabeleceu para cumprir um propósito no mundo. E o propósito da igreja qual é? Levar Cristo, propagar o reino de Deus, viver o reino de Deus, viver o evangelho e expandir esse evangelho. E é em cima disso que a pergunta foi feita. Que avaliação você faz da igreja hoje? Ela está cumprindo o seu propósito? Ela está se distanciando do seu propósito? Ela abandonou o seu propósito? Que avaliação você faz? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos estudar a missão dessa igreja. Ela continua cumprindo a sua missão. O propósito para que Cristo estabeleceu é muito claramente expresso nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, nas cartas apostólicas. Será essa igreja, ela está inserida realmente nesse processo de acordo com o propósito divino ou não? É importante você fazer essa avaliação. O texto áureo está em Atos, capítulo de número
2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse retrato aqui é o retrato da igreja do primeiro século, que a gente chama de igreja primitiva, né? Os cristãos aqui viviam assim, esse é o retrato. E esse é o retrato ideal para a igreja de todos os tempos. Ela vem vivendo isso aqui, é preciso refletir. A verdade prática diz o seguinte: como sal fora do saleiro, cumpre sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. O pastor José Gonçalves, que é o nosso comentarista dessa lição, ele usa uma expressão aqui interessante: sal fora do saleiro. E isso nos reporta, nos encaminha, faz uma conexão com a missão da igreja. A igreja é sal da terra, luz do mundo. E aqui ele fala em sal fora do saleiro. Isso tem uma significação, uma aplicação prática interessante. Como é que a igreja vem exercendo essa função de ser sal da terra? Será se ela vem realmente cumprindo com o propósito que Cristo estabeleceu de ir, caminhar ao mundo, ou ela se fechou dentro de uma estrutura puramente denominacional, portas fechadas, 4 paredes, como alguém usa a expressão, quando ela foi criada o quê? Para ir expandir esse reino. Essa verdade prática, ela é maravilhosa e está conectada com essa questão da missão da igreja do Senhor, tá bom? Introdução. A igreja, ela proclama a mensagem da cruz, ela é uma testemunha do reino, ela é uma comunidade de adoração e comunhão. Isso já foi amplamente colocado. O primeiro item da lição, pregação e instrução, né? Proclamando as boas novas. É o primeiro item, né, desse tópico 1. Antes da ascensão de Jesus, ele disse: ide por todo o mundo. Exatamente o que nós estávamos falando agora. O propósito de Jesus para a igreja é que ela vá, é que ela saia, que ela caminhe em direção de quem? Do mundo pecador. Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Tem gente por aí que diz que não. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a carta apostólica diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então nós cremos piamente que o sacrifício de Jesus, ele foi feito em favor de todos aqueles que o desejam como Salvador. Certo? E Jesus pediu que essa igreja fosse a esse mundo, e anunciar o evangelho a todas as pessoas. É isso que está aqui. Marcos usa o termo querissó, pregar, né? Tem a questão de um arauto que proclama uma mensagem. Para você ter uma ideia, esse verbo querissó, que significa pregar, anunciar uma mensagem, ocorre 61 vezes no Novo Testamento. Para você ter uma noção da importância que a pregação, que a exposição da palavra, a ministração do evangelho ao mundo ocupa no reino de Deus. É uma importância extraordinária, né? 61 vezes o termo grego querissó, que significa pregar, anunciar uma mensagem, ele ocorre no texto canônico do Novo Testamento. Então nós precisamos entender que isso é importante, muito importante. O item 2 fala sobre o objeto da pregação. O verbo utilizado para a grande comissão da igreja é evangelizou,
evangelilo, né? Esse é o termo. Ele ocorre 54 vezes no Novo Testamento. Tem o sentido de trazer boas novas. O que são as boas novas? É a mensagem da evangelização, né? E os cristãos primitivos não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. E aqui tem uma coisa super interessante. Qual é o objeto da pregação, da evangelização, né? É o anúncio das boas novas. O arauto de Deus, ele anuncia boas novas. Que boas novas são essas? É a mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus. Lembra, a igreja como partícula do reino, ela propaga esse reino, para que esse reino seja conhecido de todos os homens e aqueles que recebem essa palavra venham ao reino de Deus de maneira maravilhosa. Está entendendo? E quando você olha para o livro de Atos, né, para o trabalho da igreja que nasce a partir ali de Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja e na sequência, você percebe o quê? Que eles não cessavam, eles não cansavam, eles não cessavam, eles não desistiam de anunciar essas boas novas. E que boa nova era essa? Cristo. Ele é a boa nova. Ele é a mensagem evangelizadora. Ele é a mensagem renovadora, ele é a mensagem transformadora, ele é a mensagem que regenera o homem, trazendo de volta a comunhão com Deus. Então a igreja prega Cristo e este crucificado. A mensagem da igreja é a mensagem do sacrifício de Cristo. E aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de colocar para nossa reflexão, né? Então você percebe que se o objetivo da igreja, o objeto da pregação é anunciar a boa nova, e essa boa nova fica claro que é Cristo, o Cristo que os cristãos primeiros não cansavam de anunciar, então fica claro para nós aqui que a mensagem fundamental da igreja, a mensagem que a igreja tem que transmitir ao mundo, essa mensagem, ela tem que ser uma mensagem cristocêntrica. E aqui surge uma boa oportunidade para, diante da igreja, diante da sua classe, você chamar os irmãos a essa reflexão. Analise, por exemplo, qual é o tipo de mensagem que domina os púlpitos das igrejas, Brasil e mundo afora? E nós estamos falando da nossa Assembleia de Deus. Claro que isso engloba todas as outras denominações, mas que tipo de mensagem domina os nossos púlpitos? É a mensagem cristocêntrica? É a mensagem de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, enche de poder, renova, transforma, regenera? É a mensagem de que fora de Cristo não há salvação, que o homem precisa reconhecer Cristo como seu Salvador? Essa é a mensagem cristocêntrica, a mensagem que fala de salvação, salvação da alma, salvação do homem, o seu retorno de um mundo de rebelião para o mundo de comunhão com Deus. Essa é a mensagem cristocêntrica. A boa pregação, ela tem que ter esse ingrediente, Cristo. Você prega a igreja dentro do templo, fora do templo, num congresso, numa confraternização, em qualquer encontro, qualquer conclave que você faça que tenha relação com o trabalho de igreja, com o trabalho do Senhor, a mensagem transmitida pelos preletores, ela tem que ter esse ingrediente, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ocupar o maior espaço.
Aí se pergunta, é isso que nós temos hoje nos nossos púlpitos? Não é difícil você perceber, a internet, a televisão está cheio disso aí, entendeu? Mensagens de pessoas que pregam mensagens de autoajuda, né, de recursos emocionais e tudo mais. E tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive, com isso. Por quê? Aquela mensagem que as pessoas querem ouvir, aquela mensagem que enche o ego das pessoas. Está entendendo? Eu também não estou aqui a pregoar que as palavras, né, de incentivo, as palavras de conforto, as palavras nesse sentido, elas não sejam boas e necessárias, não. Não é também assim. Elas são importantes, sim. Mas o que está se dizendo aqui é que uma mensagem que a igreja, como propagandista do reino de Deus, ministra, ela tem que ser cristocêntrica acima de tudo. Ela tem que tratar da principal necessidade do homem, que é ter Cristo na sua vida, os seus problemas espirituais tratados. Isso envolve renúncia, arrependimento, santidade e por aí vai. Esse é o motivo que muita gente foge das mensagens cristocêntricas, porque elas são duras. Elas chamam a gente ao arrependimento, elas mexem com a nossa estrutura, elas não são afagos ao nosso ego, elas não são exatamente aquilo que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. São mensagens contundentes, arrependei-vos. Você lembra da questão lá do paralítico de Cafarnaum? Que os homens levaram o paralítico para ser curado, porque eles queriam o quê? Eles queriam os benefícios do Senhor. Eles queriam a cura, e não há nenhum problema nisso, não há nenhum erro nisso. Deus, ele tem tudo isso para nos dar. Mas você observa que quando Jesus ele tem o primeiro contato com o paralítico, o que é que ele fala? Ele se dirige a ele e diz assim, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, Cristo ele dá a lição para nós aqui, de que a maior necessidade de um homem e de uma mulher, seja ele quem for, ele tenha saúde ou não, ele ande ou seja paralítico, ele enxergue ou não, ele ouça ou não, não importa a sua condição física, nenhuma, a maior necessidade desse homem, dessa mulher, é o perdão dos pecados, é a cura da alma, é o arrependimento, é o retorno para Deus. Criatura transforma-se em filho para obedecer o Senhor e fazer a vontade dele e caminhar nesta terra como peregrino, sabendo que aqui não é o seu lugar. Essa é a mensagem fundamental da igreja. Jesus provou isso ali. Aí foi uma murmuração tremenda, mas Jesus curou o paralítico? Curou, mas antes ele tratou da sua maior necessidade. O que é que nós, como igreja, hoje estamos fazendo? Nós estamos pegando mensagens, né, de autoajuda, de prosperidade e suas ramificações e fazendo com que esse tipo de preleção, esse tipo de ministração ocupe o maior espaço nas nossas igrejas, nas nossas liturgias, nas nossas celebrações e deixamos a parte mais importante, que é confrontar o mundo com a mensagem salvadora do Evangelho. Foi isso que Jesus ensinou e é isso que nós temos que fazer. Então, muito importante essa reflexão, tá certo? E o item 3 aqui, ele fala sobre discipulando os convertidos. Significa instruir os que estão do lado de dentro da igreja. O substantivo discípulo, aqui ocorre 261 vezes no Novo Testamento. O que é interessante afirmar que discipular uma pessoa que teve o seu primeiro contato com o Evangelho, com a conversão, com os ensinamentos de Cristo, é uma coisa muito importante para que ele cresça na fé e possa se tornar alguém produtor de resultados espirituais, tá certo? Então, o discipular é muito importante.
aqui eu quero fazer uma colocação para você, o seguinte: quando uma pessoa, através do trabalho da igreja, qual é o trabalho da igreja? Evangelizar, né? Ir ao mundo e trazer o homem à comunhão com Deus. Quando essa pessoa vem a Cristo pela pregação da palavra, ele se integra à igreja e aí ele se torna o quê? Essa é a grande questão aqui. Ele se torna o quê? Ele se torna um fã de Jesus ou uma testemunha de Jesus? Essas duas coisas são importantes e diferentes. A gente observa que tem pessoas que se integram ao reino, mas se tornam fãs de Jesus, admiradores, né? Amam Jesus, gostam de Jesus, cantam louvores a Jesus, congregam e fazem coreografia, tocam, oram, uma série de atos litúrgicos da sua vida religiosa. Isso é importante? Sem dúvida que é. Mas é esse o propósito que a mensagem do Evangelho, entendeu? Tem. Não é. Não é. Tem que ir além disso. O propósito da mensagem da igreja e do Evangelho é o seguinte: é alcançar o homem pecador, e o homem pecador vem a Cristo e ele se integra à igreja. Integrando-se à igreja, ele está se integrando ao reino de Deus, porque a igreja é partícula desse reino. Você está entendendo? E aí, qual é o propósito na vida desse homem e dessa mulher? É que ele e ela se tornem o quê? Testemunhas. E para isso precisam ser discipulados. Você discipula, ensina, para que ele entenda que a partir daquele momento ele é um discípulo de Jesus. E se ele é um discípulo, ele vai ter a missão de o quê? De ser um reprodutor no reino de Deus. Reprodutor, esse é o sentido. Não é para a pessoa entrar ali no reino e se tornar um fã apenas, um assistente de culto, como quem vai a um teatro, um cinema, a feira, que acabou tudo, ele vai embora para casa e acha que não tem mais nada para fazer. Não é não. O propósito é de pecador perdido a um filho de Deus arrependido e resgatado. E a partir daí, um discípulo. E sendo um discípulo, ele se torna um reprodutor. Ele é um produtor de resultados. Você olha para a Bíblia, está cheio disso aí. O discipulado na igreja deve seguir a lógica do colégio apostólico. Qual é a lógica do colégio apostólico? Cristo, ele tinha uma missão: alcançar o mundo com o evangelho, não é? E para isso ele toma uma atitude, ele nomeia 12 homens, ele escolhe 12 pessoas e as prepara. Para quê? Para que eles pudessem ser reprodutores desse reino, dessa pregação. Jesus sai de cena, mas a igreja não. Jesus sai de cena, mas o evangelho não. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai esse evangelho. E lá na frente ele diz: fazendo discípulo de todas as nações, ensinando-as a viver o reino de Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar. Então, a igreja hoje, ela deve seguir a lógica do colégio apostólico. Assim como Jesus escolheu, preparou e mandou para o mundo, a igreja vai no mundo, pega essas pessoas e elas são alcançadas pela fé, elas são ensinadas, discipuladas para quê? Para ser fã? Não. Você pode ser fã de Jesus, não tem problema nenhum, mas você tem que ser uma testemunha de levar essa mensagem a outros que precisam ouvi-la, né? É maravilhoso isso aqui, olha o processo: Jesus, os apóstolos e demais discípulos, não é? Depois Jesus sai de cena, os apóstolos entram em cena. Os apóstolos saem de cena, os pais da igreja entram em cena. E os pais da igreja saem de cena, os discípulos deles entram em cena, até chegar aonde? Até chegar a nós. No caso da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles eram amantes, possuidores dessa visão do colégio apostólico, e eles vieram para o Brasil trazendo a mensagem, e todos nós somos frutos
do trabalho missionário de Daniel Berg e Gunnar Wing e dos demais que a eles se juntaram. Você está entendendo? E a nossa geração vai quebrar esse ciclo do colégio apostólico? Não. A nossa geração, ela tem a missão de continuar. Não vamos ser o elo fraco dessa corrente. Vamos continuar pregando, discipulando e expandindo, e pegando pessoas e transformando essas pessoas em discípulos. Não é? Jesus transforma a vida delas e as liberta e as perdoa, e de criaturas elas viram filhos, de filhos se transformam em discípulos, e em discípulos pregadores, propagadores, reprodutores no reino de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. E aí vem o segundo tópico da lição: adoração e edificação. A igreja é uma comunidade adoradora. A adoração é o serviço que prestamos a Deus. E aqui existe uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. O que é a adoração? Como é que é a igreja, como é que nós adoramos a Deus? A adoração a Deus, ela é vista o quê? Como um serviço que o cristão pratica dentro do reino de Deus. E esse culto, você vai ouvir muita coisa sobre ele. Romanos, por exemplo, usa a expressão culto racional. O apóstolo Paulo usa essa expressão. E o que é esse culto racional? Existem várias linhas de interpretação para isso, mas a maioria dos ensinadores, eles concordam que esse culto, ele tem que ser feito na igreja, no nosso viver diário. Ele abrange tudo, não é só aquele momento litúrgico na congregação, na escola dominical, no culto à noite, no culto de quarta-feira, no culto de sexta. Não sei como é que é a estrutura da igreja que você congrega, mas não é só isso. É também o quê? É o viver diário, a nossa vida com Deus no dia a dia como cristãos. Isso é culto racional. A palavra latreia, de onde vem latria, adoração à divindade. Entendeu? A gente elege o Senhor como o alvo da nossa adoração. E repetindo, não só nos momentos litúrgicos da congregação, mas no nosso viver diário. A igreja, ela prega o evangelho e vive o evangelho. Se ela prega o evangelho e vive o evangelho, ela alcançará mais gente para pregar esse evangelho e viver esse evangelho. Mas se a sua mensagem é apenas uma mensagem teórica, dificilmente ela vai cumprir o seu papel. O item 2 traz assim, uma comunidade edificadora. A igreja não só adora, ela edifica. O termo grego aqui é oikodome, que significa edificar. Está entendendo? Edificar. E essa palavra edificar, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido literal e tem um sentido alegórico. Esse termo grego, ele aparece no sentido literal em Mateus 7,24, quando Jesus fala sobre aquele homem que edifica a igreja, a casa sobre uma rocha. Esse é o sentido literal, né? E o sentido figurado está em Efésios 4,12. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Qual é a finalidade desses homens? É edificar o corpo de Cristo. Entendeu? Então a igreja, ela é uma comunidade edificadora. Edificadora. Nesse sentido espiritual aqui. Então, pelos dons espirituais, os crentes edificam entre si. Isso é muito importante. A igreja, ela é edificadora por quê? Porque os pastores, né, líderes, mestres, eles edificam o corpo de Cristo. Por exemplo, essa exposição que nós estamos fazendo aqui é uma ferramenta que você vai utilizar para quê? Para edificar a igreja. Quando você ministra uma aula de escola dominical, quando você faz uma pregação, quando você faz qualquer uma exposição à igreja da palavra de Deus, você está atuando como um edificador. Você está edificando a igreja do Senhor. Agora, os crentes, eles edificam uns aos outros o quê? Pelo exercício dos dons espirituais.
Aí nós vamos aprender, né, que tem dom que edifica só a própria pessoa. Por exemplo, o dom de línguas edifica a própria pessoa, né? Mas o dom de profecia, por exemplo, edifica a igreja, né? Porque alcança outras pessoas. É nesse sentido aí, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, na continuidade, né? Na continuidade, o tópico de número 3, né, da nossa lição, comunhão e socialização, né? O resto aqui está incluído aí, né? A comunhão e a socialização é o último tópico da igreja, aqui da lição, não é? E traz para nós, irmãos, uma coisa muito importante. O primeiro item diz assim, olha, a fé na esfera fraternal. A igreja, ela promove agora aqui a comunhão. Nós aprendemos que ela promove a edificação, não é? O discipulado, mas aqui, nesse item aqui, o autor está tratando de que a igreja, ela promove o quê? Comunhão e socialização. Ou seja, o trabalho da igreja, ele vai além. Ele sai da esfera puramente espiritual, não é? Para alcançar uma esfera social, por exemplo. Porque o homem a quem a gente vai pregar o evangelho, ele não é um espírito apenas. Ele é um espírito, mas ele tem carne e osso. E se tem carne e osso, ele tem fome, ele tem necessidades, ele tem várias coisas inerentes à sua natureza humana. E a igreja não pode fechar os olhos para isso. Ela tem que tratar desse homem, dessa mulher, no sentido completo, no sentido geral. Esse é o fundamento desse tópico aqui. A fé na esfera fraternal, koinonia, é o termo grego que a gente mais conhece, né? Comunhão, participação, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, o que demonstra a sua importância. No âmbito da igreja existe a koinonia, que é traduzido como comunhão, a participação, ou seja, o crente, ele não é um mero espectador. Não, ele está inserido num corpo, ele é membro de um corpo, ele faz parte de uma engrenagem, ele tem um papel ali para participar do movimento das coisas, né? A união entre os crentes solidifica a igreja. O sentido aqui é de uma família espiritual. Isso é muito interessante. Quando o homem pecador, ele vem do mundo e se integra à igreja, ele, além de receber a bênção da salvação, além de o perdão dos pecados, do novo nascimento, da obra redentora de Jesus na vida dele, ele ganha uma nova família. Esse deve ser o ideal. A igreja é uma família espiritual. Aqui na Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará, onde nós temos a honra de pastorear, a gente vive bem essa questão e nós chamamos a igreja Família Estrada Nova. Estrada Nova é o nome da rua, né, onde a igreja está estabelecida. E por quê? Porque nós temos essa visão de que a igreja é essa família. E isso tem que ser explorado em todos os sentidos bons de uma família, tá certo? É uma família espiritual que vai auxiliá-lo em várias coisas e também vai receber dessa pessoa várias coisas. Segundo lugar, a igreja é unidade e fraternidade. A fraternidade é a valorização do outro. O crente que integra a igreja como partícula do reino de Deus e no discipulado que ele participa, se tornando um reprodutor, ele também alimenta esse sentimento de fraternidade. Ele faz parte e é fraterno, ou seja, ele é ensinado a valorização do outro, de ver o outro como igual, como parceiro. Não somente o outro no âmbito da família espiritual, mas o outro que não está ainda integrado à comunidade dos redimidos pelo sangue de Cristo. Tem que continuar. E o terceiro item, a fé na esfera social.
E aqui fecha, né? A koinonia também tem relação com contribuição e partilha. Literalmente socorrer os mais pobres em suas necessidades, entendeu? Então aqui é uma grande oportunidade para você e eu debatermos com a nossa classe, com a nossa igreja, sobre o seu papel além do espiritual. Uma igreja ela não pode ser apenas pregadora da salvação da alma, dos dons espirituais, das coisas espirituais. Ela deve ser, porque isso é importante e primordial. Mas essa mensagem, a mensagem salvadora da igreja, ela tem que estar acoplada, sintonizada com uma mensagem social. A igreja, ela é o corpo de Cristo? A igreja é uma instituição espiritual, o corpo místico de Cristo? Tudo isso é verdade. Mas a igreja também ela é um grupo social, formado por gente de carne e osso. E eu volto a repetir, que tem necessidades, né? Dependendo do local onde a sua igreja está situada, você vai ter 1001 situações, né? Mas a pobreza, as necessidades estão presentes em todos os lugares. E a igreja ela é importante, por quê? Porque o ideal da igreja é que toda pessoa que se integra a ela pela conversão a Cristo se torne alguém igual a todo mundo que está ali. E esse igual tem que refletir em nós esse sentimento fraterno, de dividir o pão, de ajudar, de contribuir com aquelas pessoas mais necessitadas. Você não resolve o problema de todo mundo. Você pode criar o maior programa social, não é? Aqui em Belém do Pará, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus aqui, ela tem um programa de construção de casas para pessoas necessitadas. Nós já estamos chegando aí a 200 casas construídas, né? Os irmãos se reúnem, a igreja apoia, coopera e vai ali naquela família que está vulnerável ali, chove tudo dentro, rato correndo, e ali se constrói uma casa, se reforma, se for o caso, dando àquela família mais dignidade. Isso também faz parte do exercício da fé. Uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo, ela pratica esses atos, não é? Ela não abre mão da mensagem espiritual de arrependimento. A igreja pratica a hospitalidade, a filantropia, a koinonia, ela acode o necessitado em várias frentes, nos presídios, na construção de casas, entendeu? Em várias situações. Mas nós não somos adeptos da teologia da libertação. Não. A nossa teologia da libertação é Cristo que liberta o homem do pecado, da justiça, do pecado no qual ele está, pelo qual ele está sendo escravizado. E o Espírito Santo convence esse homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja faz esse papel, mas ela não abre mão também de praticar a questão social, né? Porque essa é a diferença, não é a questão de teologia da libertação. Teologia da libertação é outra coisa, é uma releitura do Evangelho, da Palavra de Deus, a partir de uma visão materialista, marxista e dessa forma aí. Retirando tudo que é espiritual do Evangelho. Nós não praticamos isso. A mensagem da igreja é Cristo, arrependimento, volta, confissão de pecado, transformação, regeneração, criatura vira filho para obedecer os princípios de Deus, de sua palavra, e se preparar, e viver o reino, sabendo que aqui não é o seu lugar, que tem um outro mundo nos aguardando. Essa é a missão profícua, fundamental da Igreja do Senhor. E acoplado a isso, ela atende o mais necessitado, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Como é que a sua igreja atua nessa área? É uma oportunidade de reflexão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se essa mensagem, essa exposição foi significante para você, compartilhe com outras pessoas. Não
saia desse vídeo sem deixar o seu like aí, porque ajuda muito o canal, né? Deixe o seu comentário, faça as suas considerações e aperte aí o sininho para receber as notificações de outros vídeos que são postados no canal. Deus vai se utilizar de você nesse domingo para uma grande ministração nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, espalhados por esse imenso Brasil. Aonde você estiver, que Deus te abençoe. Me permita orar. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de exposição da tua palavra, que a tua bênção se estabeleça na vida de cada igreja, de cada classe, de cada expositor, de cada professor que vai utilizar essa grande lição neste domingo. Que a tua bênção seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe aonde você estiver, sua família. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.